Luiz Fernando, filho de mãe professora, pai que trabalhou na marmoraria, tem uma história incrível, uma história fantástica de vencer na vida. Ele que teve uma infância, digamos, normal, conseguiu seu primeiro emprego como jovem aprendiz na CSN e foi de R$800 a vários empreendimentos. Hoje a gente vai conversar, tem um bate-papo muito forte, muito bom, com esse jovem de Conselheiro Lafayette. É com você a palavra, seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. Primeiro, Gui, muito obrigado, tá? Parabéns pelo projeto aí, projeto bem interessante. Eu sou vice-presidente lá na CDL Jovem, a gente sempre fala que esse projeto é muito importante para o comércio e para nós, para a gente poder compartilhar o que a gente sabe e poder ajudar outras pessoas, entendeu? E eu vim cá hoje para a gente bater o papo aí, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, falar um pouquinho sobre negócio, né? Bom demais. Luiz Fernando, a primeira coisa que as pessoas sempre vêm na cabeça, os psicólogos costumam dizer que se a pessoa não teve uma boa infância, ela sempre ouviu coisas negativas, ela não vai dar frutos direitos na vida, né? A sua infância foi normal, assim, uma infância boa, com pai e mãe, mas você começou um emprego comum e de repente você virou a chave, falou, opa, eu quero muito mais que isso. Conta isso pra gente. Então, na realidade, quando eu nem anotei não, mas tem uma coisa que eu queria falar muito, foi muito importante para mim, foi eu ter entrado na 6ª série na escola profissional. E eu estava lembrando disso, eu falei, cara, eu quero falar isso aí, porque eu acho que é muito importante, porque eu acho que ela não deveria chamar escola profissional, ela deveria chamar escola para empreendedores, porque quando eu entrei eu fiquei na 6ª, na 7ª série, e quando eu fui para a 7ª série eu ficava o dia inteiro, então eu estudava de manhã, e aprendi uma profissão à tarde. Então logo cedo eu já comecei a desenvolver atividades ali manualmente, cara. A gente passando por 5 profissões ali, e a escola profissional ela foi uma das coisas que me ajudou muito, e muito do que eu sei hoje eu aprendi lá quando eu estava na escola profissional, que é até vizinho de vocês aqui, muito perto. Então assim, contribuiu muito e contribui até hoje a escola profissional. Então foi uma formação, cara, muito boa pra mim. E aí eu peguei, quando eu fui 18 para 19 anos, eu ingressei na CSN Projeto Capacitar. A gente estudava também, e depois a gente intercalava, estudava e trabalhava de tarde. Depois, com o tempo, as pessoas que se saíssem melhor iam sendo contratadas, e eu tive, eu não falo sorte, porque eu trabalhei bastante, eu corri atrás, então assim, eu consegui passar. E lá eu conheci um amigo meu que toda vez que eu conto qualquer parte da minha história, eu sempre falo dele. Que assim, foi uma pessoa assim que eu sou uma pessoa de fazer muita amizade muito fácil. Então assim, eu gosto de conversar, gosto de falar, e me ajudou muito. Então eu conheci ele tinha uma loja de camelô, a família dele sempre trabalhou no camelô. E ele começou a falar muito de São Paulo. E antigamente um amigo meu que vendia roupa aqui na Lafayette, ele saía de Barbacena e ia vender roupa. E eu ficava vendo aquilo e comecei a almejar e ter esse gosto por empreender. Montei ele me indicando, ele falou, Luiz, você vai viajar com tal pessoa lá, assim, se assado. Eu lembro até hoje, nunca vou esquecer, eu tinha R$800, trabalhava na CSN, não ganhava nem isso na época. Isso há quanto tempo atrás? Cara, isso vai fazer 13 para 14 anos. Hoje você tem 34 anos de idade. Tenho 34 anos. Foi a primeira vez que eu viajei para mim ir para São Paulo, para me comprar roupa, acessório, boné, tudo. Comprei tudo. Eu lembro que eu só tirei, acho que eu tirei o dia da passagem, eu acho que eu almocei, o resto eu comprei tudo em roupa. E eu fui para São Paulo sozinho, não conhecia nada. Cheguei lá, fiz amizade. Dentro do ônibus eu já fiz uma boa amizade com o cara. E na vontade de conhecer. Na cara. E eu fico pensando hoje como é que é. Assim, você montar um ônibus. Hoje eu acho que é mais fácil, porque as informações elas são mais fáceis. Eu estou aqui, tendo a oportunidade de contar. Aí comecei a vender roupa, fui vendendo roupa, isso eu trabalhava na CSN. Nos 3 anos e meio que eu saí da CSN, eu fui para MMX, porque alguns amigos meus saíram da CSN e foi para lá. E eu continuei, eu fazia em paralelo, vendia roupa, bolsa e trabalhava na CSN. Fui para Igarapé, continuei fazendo a mesma coisa. Depois de uns 3 anos, eu comecei a apanhar mais gosto por empreender, fui estudando e eu peguei. Chegou uma hora que eu já não estava aguentando mais. Falei, cara, eu acho que agora é minha hora. Eu vou começar a pensar no que eu quero fazer, porque eu já empreendi e eu conheci a minha esposa. E o que aconteceu? Ela já trabalhava em loja de roupa. Falei, vamos montar uma loja de roupa, você trabalha para mim, eu vou ficar vendendo roupa fora,
continuar trabalhando. Então, sim, eu trabalhava, eu vendia roupa e montei a primeira loja com a minha esposa. E ela começou a trabalhar e chegou... vendendo ambulante, já tinha um ponto fixo. Então, quer dizer, eu já tinha uns 22 mais ou menos, já tinha 3 rendas. Porque eu já trabalhava na MMX, tinha loja de roupa e vendia roupa na rua. E uma coisa que me ajudou, que foi aí uma das coisas também que fez eu crescer mais rápido, porque quando eu fui para a MMX, eu conheci a história do Ike Batista, que era o proprietário da empresa. E eu ia te perguntar justamente isso, você tem alguma coisa que você espelha, alguma empresa, que geralmente a gente que procura empreender ou vive alguma coisa, você tem um ponto de referência, pô, eu quero aquilo ali. Nessa fase, o Ike Batista me inspirou muito, porque quando ele era meu patrão, então eu vi que a realidade nossa naquela empresa era totalmente diferente das outras que a gente trabalhava. Falei, cara, esse cara deve ser sensacional. Falei, vou estudar sobre ele. Comecei a ler os livros dele e comecei a ver a vida dele. E quando eu comecei a ver a vida que ele leva, falei, cara, eu quero isso na minha vida. Eu quero mudar de vida, eu quero crescer, eu quero poder ter uma vida muito boa. E nessa fase, o Ike Batista foi uma inspiração muito grande para mim e até hoje. Mesmo ter passado por vários problemas, mas o que eu penso assim, o conhecimento ninguém vai tirar dele. Sim, a gente pode tirar o melhor da pessoa sem... Você pode tirar tudo, mas o conhecimento você não vai tirar, isso aí ela vai levar pro resto da vida. Ali foi uma virada de chave muito grande, porque no início eu era só um simples empreendedor ali, que estava fazendo em paralelo o meu trabalho lá, tinha minha lojinha, mas eu não tinha o pensamento de crescer tanto. E a vida dele em si, a vida que ele levava me inspirou muito. Falei, cara, eu quero ser igual esse cara. E eu comecei a estudar mais, entender o que eu precisava de fazer para chegar e ter uma vida boa. Aí chegou uma hora que eu já não estava aguentando mais, falei, cara, eu vou sair desse trabalho aqui. Só que uma coisa que eu fiz, que eu falo com todo mundo hoje, quando eu pedi para sair, eu tinha uma dívida. Eu tinha uma dívida no banco. E quando eu falei assim, agora eu vou sair, o que eu falei? Eu falei, eu vou parar de gastar tudo que eu puder, eu vou cortar todos os gastos que eu tenho, eu vou quitar todas as contas minhas, porque quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Eu vou estar livre das minhas contas e vou fazer o quê? Vou pegar o meu dinheiro, eu vou investir em alguma coisa. Foi isso que eu fiz, paguei tudo. Quando eu paguei tudo, eu cheguei ao meu supervisor e pedi para falar, cara, eu quero sair. A turma já me conhecia, já sabia que eu empreendia, então assim, consegui conversar com o meu supervisor, sair de lá com as portas abertas. Uma coisa que eu sempre falo, todo lugar que eu passei, eu sempre busco deixar as portas abertas, porque eu sei que o mundo dá a volta. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso estar trabalhando lá fora, precisando de alguém, então assim, eu sempre fiz isso. E eu tinha essa loja e saí, larguei, peguei meu dinheiro, fiz minha casa. Falei, cara, fiz minha casa, já tinha minha lojinha. E aí eu continuei vendendo roupa na rua e minha esposa na loja. E eu comecei a apanhar gosto pro negócio. Falei, cara, eu preciso crescer, preciso fazer mais coisa. Conheci um amigo meu, a gente montou uma outra loja de roupa, Sociedade. Falei com o Sidney, vamos montar uma loja de roupa lá na casa da sua namorada? E vamos, montamos uma loja de roupa. Aí fiquei com as 2 lojas. Aí, cara, você vai mexendo e quando você não quer parar, tudo te move. E o negócio começou a funcionar, vendendo roupa, tinha as 2 lojas. Comprei, apareceu uma outra oportunidade. Nesse intervalo, eu até anotei aqui, ó. Quando eu estava na segunda loja, quando eu estava em Garapé, foi o boom do açaí. Então, acho que 2009, 2010, 2011, foi o boom, começou a crescer. E eu sempre fui apaixonado com açaí. E, cara, toda vez eu via as lojas cheias, cara, esse negócio parece ser um negócio muito bom. E comecei a estudar sobre o açaí. Comecei a procurar outros empreendedores, para trocar ideia. Falei, velho, pô, como é que é o açaí? É margem e tal, quanto você paga de aluguel e tal. E fui buscando conhecimento. Até que chegou um certo dia, eu falei, cara, agora eu vou montar uma loja de açaí para mim. Na verdade, quando eu estava com a segunda loja, as lojas estavam funcionando, eu falei, cara, eu quero ir embora, eu vou voltar para Belo Horizonte, vou ver o que eu faço. E um amigo meu pegou e falou, Luiz, eu tenho uma lojinha lá de moto, eu vou montar uma loja de moto, 2 portas. Ele montou a loja de moto de um lado e eu montei a loja de açaí do outro, uma lojinha pequenininha assim, um cômodo desse tamanho mais ou menos. Montei minha primeira loja ali de açaí. Com 28 dias, era fora do centro. Aí eu comecei a estudar, comecei a ver, falei, pô, chegava um certo horário, meus clientes iam embora. Aí isso também foi uma virada de chave muito, muito importante para mim, porque eu estava num ponto onde dava 6 horas, ninguém ia na minha loja mais, e aquilo me incomodou. Falei, cara, o que está acontecendo? Onde as pessoas estão? Aí foi aí que eu comecei a entender que o comportamento dos meus clientes é muito importante.
Aí eu comecei a entender, comecei a estudar mais o que os meus clientes estavam fazendo. E quando deu 28 dias, eu peguei, mudei minha loja, fui para uma loja no centro. E é onde a gente está lá, vai fazer 8 anos que eu tenho essa loja Açaí lá. Quando eu fui para lá, aí eu entendi. No centro de Lafayette? Não, no centro de Capela Nova. Aí no eu esqueci de falar. A primeira, as duas lojas, a loja de roupa primeiro foi nós montamos em Capela Nova, aí a segunda nós montamos lá em Vitorino, que pertence ao Alto Rio Doce. Eu voltei para Capela Nova, montei a loja Açaí, aí começou a crescer, aí começamos a vender açaí, vendendo açaí. Eu vou adiantar um bocadinho, porque tem muita coisa. Aí a gente estava com a loja de açaí em Capela Nova, eu peguei, o açaí chegava em Belo Horizonte, para mim chegava em Lafayette. Eu vinha buscar e levava para lá. Falei, cara, tá. Eu passava nessas 5 cidades. Eu vinha em Lafayette, passava em Cristiano, Carandaí, Palmital e Capela Nova. E eu comecei a observar, falei, cara, eu tô vindo aqui, passando aqui direto. E comecei a entrar dentro dos comércios da cidade para me ver o comércio, como é que era. Que eu pensei, se eu montar uma loja em cada lugar desse aqui, cara, eu vou aumentar muito minhas vendas, meu poder de compra vai ser muito maior. É a rota. É a rota que eu já passo aqui. E eu comecei a estudar. Montei aí a gente tinha a loja Capela Nova, montei a loja em Palmital. Só que o meu negócio começou a crescer muito. Eu já não estava dando conta mais. Eu falei, agora eu preciso de montar uma fábrica para mim, porque eu comprava açaí pronto. Falei, cara, eu preciso melhorar minha margem e eu preciso. Aí eu fui fazer. Tirar o atravessador. Eu falei, eu vou tirar esse atravessador, porque o cara tá me entregando aqui. Eu pensei, se eu tô comprando pronto, eu tô deixando uma margem para esse cara. E aí eu comecei a estudar. Falei, vou entrar em contato com o pessoal. Até o Diego do Jada Açaí aqui. Foi uma das primeiras pessoas que me ajudou nessa época. E aí começou a me dar umas dicas e tal, comecei a estudar. Falei, cara, agora eu vou montar a fábrica, porque aí eu vou distribuir para as minhas lojas. E eu tinha essa loja Capela Nova Palmital. E eu continuava vindo em Lafayette buscar. O que eu estava fazendo? Para não ter que vir vazio, eu comecei a encher uns potes de 1 quilo e comecei a trazer. Quando eu parei no posto Cupim, vou até falar o nome do meu concorrente. Quando eu parei lá no posto Cupim, os frentistas começaram a olhar lá atrás. Tu falou, Luiz, o que é isso aí? Eu falei, açaí. Eu peguei amizade, que eles acontecia muito lá. Aí comecei a vender para eles. Eu comecei a perceber que toda vez que eu vinha, eu esvaziava minha caixa quase toda ali, porque eu vendia para todo mundo ali. Falei, cara, tem um outro negócio aqui, cara. Aí tinha a loja Açaí, tinha outra loja em Palmital. Eu já tava vendendo pessoal na rua, falei, vai crescer demais. Aí comecei a vir para Lafayette, comecei a vender no comércio, e aí o negócio começou a tomar uma proporção maior. Falei, cara, agora é hora de eu começar a expandir mais ainda. E nessa época eu ainda viajava para São Paulo. Tem uma história interessante que eu tava no ônibus voltando de São Paulo para cá, e uma mulher de Congonhas, ela falou assim, ela tava conversando com uma outra menina na frente, falou assim, meu marido tem 12 lojas em Congonhas. E aqui, na hora que eu escutei aquilo, eu tava com 4 lojas. Na hora que eu escutei aquilo, eu falei, nossa senhora, o que é? Aí eu fui, cara, acendeu a chama de novo. Falei, nossa senhora. Fiquei só pensando, como que esse cara administra tudo de loja? Falei, cara, eu vou ser igual esse cara, eu quero ter 12 lojas também. E foi mais uma coisa que acendeu aquela chama de empreendedor. Falei, cara, eu vou correr atrás. Aí foi a primeira vez que eu coloquei uma meta na minha vida. A primeira vez, eu tinha as 4 lojas, já vendia açaí na rua. Falei, cara, aí tinha duas de roupa e 2 de açaí. Falei, cara, agora. Aí eu pus meta. A partir do momento que eu falei, cara, 12 lojas que eu quero ter, aí nada me segurava. Aí comecei, fui montando loja, montei. Aí eu montei uma em Carandaí, montei Cristiano Antônio, nós montamos um Capela em Lafayette Sociedade, que a minha cunhada era mais dela, mas a gente tinha uma porcentagem pequena. E eu tava naquela loucura, aí comecei a revender açaí, a minha fábrica também começou a crescer, porque outras pessoas começaram a me ligar, Luiz, revende pra mim. E aí eu teve uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sempre quis entregar um pouco mais do que eu vendo. Eu falei, cara, se eu começar a vender açaí para essas pessoas e começar a ensinar elas o que eu sei, eu vou ganhar dinheiro com isso. Além de eu estar agregando um valor no meu produto, ela vai comprar ali, eu vou ajudar ela em tudo. Eu vou fidelizar esse cliente. E aí foi uma das coisas que também me ajudou muito, porque eu sempre comecei a pensar que a partir daquele momento eu tinha que entregar mais do que o cliente. O cliente veio comprar esse pacote de bala que eu dava, ele ia alguma coisa a mais. Então eu sempre tive essa percepção. E o negócio foi crescendo. E aí, em paralelo a isso, eu até coloquei aqui mais ou menos 2000 é tanta coisa. 2015, meu pai a vida inteira trabalhou em marmoraria. E como eu já estava morando lá em Capela Nova,
aí ficava por conta, eu ficava nesse vem e volta pra cá. O pai falou, Luiz, meu pai tava mexendo com umas obras aqui, falou, vou acabar essas casas e vou embora pra roça, vamos montar uma moraria? Eu falei, vamos. Então a gente tava eu tava nesse monte de loja, essa monte de confusão. Falei, pai, vamos montar. Aí em 2015 a gente começou a montar uma moraria. Eu lembro que mais ou menos, acho que a gente gastou uns 2 anos ou 3 anos. Para crescer já não é fácil, agora crescer administrando esse tanto de coisa era uma loucura. E uma parte que eu até queria voltar e falar, isso aí que você tocou é importante. Quando eu estava na terceira loja, eu sentei um dia, eu lembro até hoje, eu estava lá em Cristiano Ottona, eu sentei, você estava no carro, parei em frente a uma loja que estava escrito para alugar, e eu pensei, falei, cara, eu não tem como, eu não consigo crescer mais sozinho. Falei, cara, eu vou chamar meu irmão porque eu preciso de uma pessoa de confiança para estar me ajudando, porque naquele momento eu não conseguia crescer para mais lugar nenhum, porque eu não dava mais conta. E aí foi a hora que eu pensei, cara, eu preciso de um sócio. E aí eu conversei com meu irmão topou na hora, depois de um tempo meu irmão largou a Gerdau e veio empreender comigo, e aí a gente começou nessa junto, começamos a fazer uma moraria junto, começamos a fazer todos os outros negócios junto. E desde que teve a entrada do meu irmão para a sociedade, meu irmão sempre me acompanhou em todos os negócios. Aí 2015. Aí eu falei das lojas, né? Deixa eu ver aqui, porque senão eu esqueço. 2015 para 2016 eu tive uma mudança muito grande na minha mentalidade. Por quê? Eu comecei a crescer muito, só que eu tinha muita experiência, mas eu não tinha muita teoria. Falei, cara, agora eu preciso estudar, preciso de correr atrás de curso, preciso de procurar pessoas que já têm mais experiência para me ensinar. Fui atrás na teoria, na parte de administração, faculdade, alguma coisa assim, você fez? Não, quando eu tava na minha primeira loja de roupa, eu estava fazendo faculdade de Direito em Brumadinho, eu parei, falei, cara, eu não quero isso para mim, larguei a faculdade e larguei lá a MMX e vim embora, larguei tudo. E aí, falei, cara, porque a parte de administração da loja pra mim em si, eu nunca tive dificuldade. Porque eu sou uma pessoa assim, o que eu não sei, eu vou atrás das pessoas que sabem que pode me ajudar. Então, eu nunca tive essa dificuldade, porque eu sempre tive uma cabeça, eu sempre estudei bastante, mas eu sempre segui isso aqui, ó. Por que eu falei dessa frase? Porque eu sempre fiz isso aqui, ó. Eu sempre estudei uma média de 10% e o resto é prática. Isso aqui fez eu crescer totalmente. Quando eu vi essa frase se eu não me engano, era do Silvio Santos, que ele falou, isso aqui mudou muito. Então, aí eu comecei a estudar muito, trabalhar muito, e a gente começou a crescer muito. Então, assim, teve alguns negócios, por exemplo, a gente teve, quer ver, 2015 a gente iniciou a marmoraria, 2017 a gente ligou, eu coloquei aqui, 2017 foi o primeiro dia que a gente deu a partida na Serra, porque é uma estrutura muito grande, então assim, a gente demorou bastante tempo e gastou muito dinheiro. Aí já estamos lá para 2017. 2017, antes de 2017 eu conheci, tinha um amigo meu, eu lembro até hoje, que ele falou assim, Luiz, tem um cara aqui na FAES, chama Luizio, e ele falou comigo que se eu quiser ser sócio dele, eu preciso fazer um Empretec. Aí, cara, falei, caramba, que curso que é esse? E eu já conhecia ele, porque eu sabia que ele era um grande empresário. Falei, cara, tem alguma coisa por trás desse curso. E comecei a procurar entender o que era esse curso. Falei, cara, esse curso deve ser muito top, todo mundo falava bem. E eu participava muito da CDL lá de Carandaí. Todo curso que tinha eu ia. Curso de venda eu ia, curso de gerente eu ia, curso de qualquer coisa eu ia. E teve uma vez que eu fui participar de uma palestra do pessoal lá de Barbacena. Foi 3 empreendedores de sucesso lá, deu uma palestra sensacional. E naquele dia eu falei, cara, tava faltando a metade para mim, porque eu tinha muita experiência, mas eu não tinha teoria nenhuma. E quando ela falou do Empretec, ela falou cada coisa que eu falei, nossa, eu preciso fazer esse coisa. Quando eu saí dessa palestra, eu já procurei, fiz a inscrição. Aí você faz meio que uma prova, uma entrevista, para depois você ser aprovado, para você passar, para você fazer esse curso. Esse curso, o Empretec, pode falar, não? Pode ficar à vontade. É porque eu gosto sempre de falar, porque esse curso ele muda. Existe um Luiz antes do Empretec e existe o Luiz depois. Aí foi a minha virada de chave. Depois que eu fiz esse curso, eu comecei a olhar as empresas de uma outra forma. E aí os negócios começaram a dar certo. Os que precisavam de fechar, eu fechei. E os que precisavam de mais investimento, eu comecei a investir. Teve uma oportunidade que eu gosto de falar, que tinha um amigo nosso lá em Capela Nova, que ele mexia com uma empresa de terraplanagem.
E ele sempre vinha reclamar para mim e falava, não tô dando conta, servi demais, isso, aquilo. Ele sempre dava uma deixa para mim. Então eu falei com meu irmão, a gente estava com capital para investir, e toda vez, todo mundo reclamando, não, você chama o cara não vai, o cara é isso e aquilo. Eu falei, cara, tem um negócio bom, é isso aí. Falei com meu irmão, falei, Dudu, vamos estudar isso aí, vamos ver se a gente investe nisso. Então assim, porque eu sempre falo que todos os meus negócios, todas as lojas, sempre foi uma oportunidade, mas uma oportunidade que eu fui atrás. Então, tipo assim, não teve nada que ninguém falou, São Luís, vai lá, monta isso naquela cidade. Eu sempre falo que eu tenho uma diferença que eu sempre fui atrás das oportunidades. Eu sempre fui atrás, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca quis ficar parado. Então, quando ele começou a falar, ele mesmo, sem querer, me mostrou que ele tinha um bom negócio. Falei, cara, eu vou entrar nesse negócio. Comecei a estudar, comecei a conversar com várias pessoas, vídeo no YouTube. E, cara, falei, Dudu, bom negócio, vamos entrar, vamos. Compramos, fomos lá em Matipó, buscamos a máquina, aí começamos a trabalhar, um negócio muito bom, tivemos vários problemas. Depois de 2 anos, mais ou menos, nós encerramos o negócio da empresa. Então, assim, a gente teve muito altos e baixos, sabe? Tivemos muitos negócios. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não contei aqui, porque é muita coisa. Então, se teve, por exemplo, teve algumas coisas que marcou muito. Por exemplo, em 2017, eu fiz minha primeira palestra na escola. Então, tudo foi ligando. Quando as pessoas começaram a me convidar para poder falar sobre empreendedorismo, eu comecei a perceber que eu poderia fazer mais para os empreendedores que estivessem começando, porque não era justo eu guardar tudo que eu estou passando para mim. Eu falei, eu já montei quantas empresas a gente já montou, e eu vou ficar com isso guardado. E toda vez que eu gravava um vídeo, fazia alguma coisa as pessoas, eu via que quanto mais eu fazia isso, mais cliente eu trazia para os meus negócios. Quando a gente percebe que a gente é o que a gente espalha e não o que a gente junta muito mais coisa, muito mais amizade, muito mais sucesso. E com isso eu comecei a aumentar muito meu relacionamento. Porque as pessoas começaram a me olhar com outros olhos. Porque geralmente a gente vê alguns dos empresários que você nem. O cara tem uma empresa muito grande, mas o cara ninguém conhece ele não fala nada, não contribui com o conhecimento dele. E quando eu dei minha primeira palestra... Morre de medo da concorrência. Morre de medo da concorrência. Por quê? Se você entrar em todas as minhas redes sociais, eu estou falando tudo sobre os meus negócios. Eu ensino como o cara monta a loja açaí, como o cara faz várias coisas. Então, assim, tem espaço para todo mundo. E como no decorrer do tempo eu fui entendendo que o caminho não era por aí, não precisava de esconder. E toda vez que eu compartilhava, eu só atraía mais pessoas para o meu lado, eu convertia mais em venda. Então, isso foi fazendo com que o negócio crescesse. E aí vem a pandemia. Nós com esse tanto de negócio, aí pum, vamos fechar todo mundo. Tivemos que fechar praticamente quase todos os nossos negócios, menos a marmoraria, porque era de área de construção civil, a gente podia trabalhar. Todas as lojas, baixamos todas as portas. Falei, meu Deus do céu, e agora? Falei, eu não tinha, nunca tive delivery, que a gente tinha, na verdade, eu esqueci de falar também, nós fomos um dos primeiros a criar, não posso falar com certeza, mas em 2015 nós fomos um dos primeiros a vender açaí na rua, em Conselho Lafayette. E quando deu a pandemia, eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer isso que eu fazia, de vender os açaí na rua e fazer o delivery, porque o negócio começou a ficar bom. Quando chegou na pandemia, eu tinha um delivery, mas era um delivery só, eu tinha vários negócios. Falei, cara, agora ferrou, eu vou ter que baixar as portas, sentar, refazer conta, ver o que eu vou precisar de dinheiro, fechar o que precisar de fechar e, cara, trabalhar, porque a única coisa que tinha para fazer era isso. Então a gente brigou com a prefeitura, cara, nós brigamos com o pessoal do Vigilância Sanitária pra gente ficar aberto, o que a gente fez para trabalhar na pandemia, não foi brincadeira não. Então, assim, e no início da pandemia, ali em fevereiro, depois do carnaval, começou a pandemia, apareceu uma oportunidade de negócio pra gente, que foi de comprar o posto de combustível da Santa Matilde. No início da pandemia? No início, assim, na verdade, não tinha nem fechado ainda, tava começando a vir de lá pra cá. E quando meu irmão falou assim, o meu sogro tá querendo entrar no negócio, tá precisando de sócio. Falei, cara, vambora. Eu não pensei 2 vezes. Falei, vambora e vão entrar no negócio e vão. Falei, cara, eu lembro até hoje. Falei, cara, a pandemia vai ser isso, esse negócio vai durar 2 meses, depois a gente vai continuar normal. E, cara, nós entramos numa loucura danada, pandemia, entramos no negócio e passa 1 mês, passa 2 meses e nada.
E nada de poder, as lojas lá em frente, tudo fechado. Falei, meu Deus do céu, mas vamos fazer. Aí, falei, Dudu, meu irmão, falei, a única coisa que a gente sabe fazer é trabalhar. Vamos fazer o que a gente sempre fez, que é ir atrás dos nossos clientes, é conversar, é bater na porta, é fazer isso. Falei, cara, vamos fazer, vamos pegar na mão de todos os clientes, todo mundo que entrar aqui dentro, nós vamos abraçar ele, não vamos deixar sair não, nós vamos fazer de tudo, porque passou 4, 5 meses e nada de abrir o comércio, e a gente começou a ficar com medo, porque nós entramos num negócio muito grande, tudo que a gente tinha na vida nós colocamos nesse negócio, demos um tiro assim, claro que a gente calculou, nós levamos um especialista lá para ajudar a gente, nós fizemos uma auditoria no negócio, nós vimos que o negócio era bom, mas precisava de trabalhar muito, precisava de fazer muita coisa. Então nós corremos, uma coisa que eu sempre falo, que me ajudou muito, foi sempre correr riscos calculados. Então assim, eu sempre, desde o início, toda vez que desde quando eu saí, falei, cara, eu vou largar a MMX, mas eu vou pagar minhas contas tudo, porque se der errado, eu não estou devendo nada, eu posso ficar desempregado lá, volto para trabalhar, mas eu tenho tudo quitado. Então isso me ajudou muito, contribuiu muito para a gente sempre dar os passos que a gente deu, certo ou errado, mas com as probabilidades de dar muito certo. Já é o princípio da honestidade, a pessoa querer dar o segundo passo como o primeiro garantido. Com o primeiro, então assim, falei, cara, isso aqui eu consigo fazer, eu vou pagar tudo e vou. Então assim, cara, quando deu ali 6 meses de pandemia, nós ficamos, nossa, aí começou a bater o desespero. As lojas saíram tudo fechadas, as vendas no delivery estavam muito baixas, porque o pessoal estava com medo de receber os produtos. E aí foi aí que eu tive uma ideia, não lembro se acho que eu peguei na internet, eu vi alguém falando que tinha feito alguma coisa com os motoboys. Falei, cara, meus motoboys tá tudo parado, você quer saber, já que eu tô pagando eles parado, por quê? Eu coloquei eles para trabalhar, só que não vendia. Eu criei um delivery, peguei o número do WhatsApp e comecei a disponibilizar para os idosos lá de Capana Nova e das outras cidades, por exemplo, o cara, um senhor de idade, ele quer pagar uma conta, ele não quer sair, meu motoboy é lá, porque eu já tava pagando ele. E a gente começou a fazer isso. E literalmente nós não tivemos nenhuma ligação. Ninguém quis. O pessoal que era mais velho... Eu achei uma super ideia, mas não deu certo, o pessoal estava com medo. A gente saiu até no jornal aqui de Lafayette, na revista aqui. Então, sim, nós criamos algumas coisas... O que a gente pode criar na pandemia, a gente teve que fazer. Então, assim, eu vi muito empreendedor amigo meu fechando o negócio e indo embora para casa porque ficou com medo. Nada de errado. Mas eu falei com meu irmão, falei com o nosso sócio, falei, gente, vamos fazer o que a gente sabe fazer. Vamos trabalhar, vamos correr atrás de todo mundo. E foi aí que a internet veio muito forte. Porque a gente começou a trabalhar, pelo que a gente achava que as vendas lá no posto a gente tem. Hoje a gente tem o posto, a gente tem uma troca de óleo, tem o lava-jato, tem a loja açaí que a gente abriu agora e tem o depósito de gás que a gente está abrindo só aqui em Lafayette. Então a gente tem 5 negócios que estão rodando e que nasceu dentro da pandemia. Então nós passamos, cara, fora os outros negócios que a gente tem em Capana Nova, nós passamos um aperto gigantesco, só Deus sabe o que a gente passou nessa pandemia, o que a gente trabalhou. Então sim, graças a Deus e com a ajuda de muitos amigos nossos, que eu sempre falo que tem muitos amigos meus que são as pessoas que eu tenho qualquer problema, eu ligo, cara, me ajuda nisso, canal, faz isso, faz aquilo. E uma coisa que eu sempre aprendi foi manter a cabeça sempre erguida. Porque às vezes você vê um empreendedor, o cara cresce muito, o cara baixa o nariz, o cara começa a andar de carrão, não conversa com ninguém, perde a humildade. Então foram alguns pilares que fez a gente chegar até onde a gente chegou. E na pandemia, aí eu caí para dentro da internet. Eu não tinha outra solução mais. Porque já estava rodando, fazia tudo e aproveitei o tempo que eu tinha para usar a internet, começar. Aí nós criamos uma empresa que é uma empresa de consultoria, porque o negócio amadureceu muito na internet, muito na pandemia. Então a gente criou uma empresa onde a gente dá consultoria para quem quer começar, para quem tem micro e pequenas empresas, a gente ensina o básico do que o cara precisa ali. E a gente começou com as palestras, com os cursos, com as lives, fazendo live toda semana. E chegamos até onde a gente está, cara, assim, com muito sacrifício. E foi uma luta danada. Na raça, não vem falar que isso é verdade, que foi na raça. Foi mais na raça do que... Para você que quer empreender, quer crescer e sempre tem uma desculpa, olha, a história deles saiu de R$800 a vários empreendimentos, mas é só mesmo a chave, que é R$800 e zero, é praticamente a mesma coisa.
Praticamente a mesma coisa. Então você pode hoje não ter R$1 e pegar R$500 emprestados com seu amigo e amanhã você ser um grande empreendedor. Mas essa mensagem quem vai dar ela vai ser o próprio Luiz Fernando. Com certeza. Na pandemia, a parte minha assim, de estudar e de internet cresceu muito. Porque como eu fiquei com um tempo mais ocioso, eu estudei muito. Então teve alguns livros e alguns... isso foi muito forte para mim, isso fez totalmente diferença nos meus negócios, na minha vida pessoal. Quando, há uns 2 anos atrás, antes da pandemia, eu comecei a estudar, mas com menos frequência, eu falei, cara, eu já tinha uma meta de ter 12 lojas, isso já tinha passado há muito tempo. Então eu já tinha batido minha meta já e tal, eu falei, cara, eu preciso... Aí eu comecei a ter mais vontade de crescer mais ainda. E aí foi uma hora que eu falei, cara, agora eu preciso escolher algumas pessoas, alguns mentores de certas áreas para eu começar a seguir o estilo de vida e o estilo profissional deles. Eu falei, cara, eu sempre sonhei grande. Então tudo que eu vou fazer, eu quero entrar, por exemplo, a gente tem um posto de combustível, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer, cara, um dos maiores empresários do Brasil, que é o Marcelo Alê, que é dono da Ali. O cara tem mais de 1.500 postos de combustível no Brasil. Então, assim, um gigante da área do combustível. Cara, eu tive uma grande oportunidade de conhecer ele, de participar de uma palestra dele. Então, eu sempre falei, cara, se eu vou escolher um mentor, eu quero um cara mais top. E quando eu sempre fiz em paralelo, sempre investi em ações, essas coisas. Falei, cara, eu vou escolher o melhor dessa área de investimento, o melhor vendedor, o melhor empresário, o melhor empreendedor. Então, assim, eu posso citar? Teve uns 5 mais ou menos que eu só estudo a vida deles, que é, por exemplo, na área de investimento eu sempre gostei muito do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores. Na área do empreendedorismo eu gosto muito do Flávio Augusto, do Jorge Paulo Lema. Na área de vendas eu gosto muito do Ricardo Eletro. Então, assim, e no marketing digital eu sou aluno do Érico Rocha. Então, assim, já fiz até live com ele, tive a oportunidade de fazer uma live com ele, não sei se você conhece. Não. É um dos maiores, ele tem uma das maiores empresas de marketing digital da América Latina. Eu tenho a honra de ser aluno dele e tive a honra de participar de uma live com ele. Então, assim, eu sempre escolhi, porque eu não posso... Eu sempre sou grande, então eu falei, vou escolher os melhores, os maiores, para eu seguir ali. Então, eu nunca me perdi. E uma coisa que eu vejo, que tem muita gente que faz é o seguinte, o cara ele dispersa muito, às vezes ele pega 3, 4 mentores assim, da mesma área, e aí você não sabe para onde você vai seguir. Então, e outra coisa que fez muita diferença, eu leio, mas eu não leio tantos livros, vou ler 200 livros, porque tem um livro só é capaz de levar você muito longe. Mas você se enche de informação mesmo não lendo. E aí eu juntei a minha informação com isso aqui. Falei, cara, se eu pegar um livro e fazer assim, cara, 10% que tem nele, eu vou ganhar muito dinheiro. Sim. Agora, se eu ficar fazendo isso... Aí uma vez, um amigo meu falou assim, a minha meta é ler 10 livros no ano. Ele falou comigo. Aí eu pensei na minha cabeça, não falei nada, porque não tem nada de errado. Aí eu fiquei pensando, pra você ver, a meta dele é ler 10 livros. Falei, minha meta era ter 12 lojas, olha a diferença. Nada de errado. Mas, às vezes, as pessoas falam assim, eu não consigo crescer, eu tenho meu negócio aqui, mas eu não cresço. Porque, às vezes, as pessoas, assim, elas não estão enxergando que você precisa ter um norte. Se você tem ali 10 caminhos para você ir, qual que você vai? Isso fez diferença, cara. Quando eu falei, eu quero ser um vendedor igual ali o Ricardo Eletro, eu quero ser um investidor em ações igual o Warren Buffett, eu fui seguindo a linha de raciocínio deles, o estilo de vida, o estilo de fazer investimento. Então, assim, cara, me ajudou muito mesmo. Eu acho que para quem está assistindo a gente e quer ter uma direção, você precisa ter uma direção. É a primeira coisa que eu falo com os meus alunos. A gente tem alguns alunos na internet que eu falo, para onde você quer ir? Quando lá atrás eu falei, eu quero ter 12 lojas, eu quero ser igual o Ike Batista, ali eu já sabia para onde eu ia, eu já sabia qual que era o passo a passo, porque eles mostravam para mim qual que era o passo a passo. E o que eu percebo muito dos meus alunos é que a maioria está perdido, não sabe para onde vai. Sim. O cara quer montar uma loja, mas não sabe para onde vai, entendeu? É muito importante hoje em dia, o que acontece? Eu sinto que a maioria da população, uma grande parte da população assiste uma notícia, mesmo que não seja fake news, mas ela não sabe o que realmente está por trás daquela notícia. A gente está falando isso por causa que citou muito o nome do Ike Batista e do Ricardo Eletro, que todos tiveram vários problemas na justiça. A história de todo do Ike Batista eu não aprofundei muito, mas a da Ricardo Eletro mesmo não é tudo aquilo que se passou na televisão. Com certeza, a gente não sabe, né?
é aquele negócio, quando alguém falar para você uma história de alguém, ouça a outra pessoa Com também. certeza, Né? com certeza. Você sempre vai ter várias opções, mas o que diferencia, o que me ajudou muito foi sempre escolher assim, as pessoas que na época para mim eram referências ali naquele nicho, naquele mercado. Isso ajudou muito mesmo. É isso aí, Luiz Fernando. Manda um recado final para esses jovens aí, 15, 18, 20 anos, que hoje o mercado tem vários setores, tem internet, tem a transpiração e inspiração, tem o comércio, tem a política que está essa polarização. O negócio é ter vontade e botar para transpirar. Com certeza, é uma coisa que eu sempre falo, que a gente precisa ter meta. Primeira coisa, eu vou montar um negócio, o que você quer? O que você quer para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal? É porque quando você faz isso, você coloca lá em cima lá qual que é o seu ponto, né, de chegada, e aí você começa a traçar o que você tem que fazer. Isso foi, sem dúvida, o meu norte, o meu mapa mental ali foi isso, foi falar o que eu quero ser. E geralmente você pergunta para os maridos dos empreendedores, fala assim, o que você quer ser da vida? O que você quer ser daqui 20, 30 anos? A maioria não sabe responder. Então assim, não tá errado, só que você vê que a pessoa às vezes ela fica perdida. Tem muita gente que você fala, o que você quer ser? O cara fala, eu quero ser isso, eu vou ser aquilo. Então você vê que o cara tá crescendo, o cara vai aprendendo. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho que eu falar para você ir, Tá ótimo. serve. Então assim, você tem que ter força de vontade, não tem segredo. Tudo que eu falei aqui tá no YouTube, você vai na faculdade, talvez vai aprender lá num cursinho na internet, não tem segredo. O que diferenciou muito foi isso aqui, ó. É fazer. Eu tenho uma coisa que eu vejo que tem diferença comigo e com outras pessoas, que a maioria fala assim, não, eu só vou fazer aquilo quando eu tiver dinheiro. Eu vou fazer isso quando eu tiver 50 mil para montar uma loja. Se eu tiver 500 reais eu monto uma loja, eu monto do jeito que tiver. E com o dinheiro que for entrando eu vou arrumando. Então assim, porque se a gente for falar assim, eu vou esperar chegar o melhor momento é agora. Se você for achar que ele vai chegar daqui 30 dias, daqui um ano, nunca vai chegar. Você vai ficar a vida inteira ali esperando o cavalo branco, só que ele já passou. E aí é o time, já era. Dificilmente você consegue voltar, entendeu? É mais ou menos isso. É a diferenciação, né, de pessoas de vontade. Com certeza. Você falou que queria falar de sócio, vamos falar de sócio rapidinho. Porque muita gente, é um tema assim, bem complicado. Muita gente tem medo de sociedade. Eu mesmo acho difícil ter boas sociedades. E vejo que você tem aí vários sócios também. Tem. Eu posso falar com sinceridade. Ter sócio é a melhor coisa do mundo quando você sabe escolher bem um sócio. Então assim, cara, eu acho que devo ter hoje, uns 6, 7 sócios em todos os negócios. Então assim, quando você tem uma dificuldade, o seu sócio ele te complementa, é muito importante. Cara, sócio para mim hoje é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu não abro hoje nenhum negócio. Se eu pensar em qualquer outro negócio que eu for abrir, eu não faço nada se eu não tiver um sócio. Ter sócio é crescimento, é você poder compartilhar, é você poder aprender. Só que nem sempre, eu já dei muita mentoria para muita gente que me liga, Luiz, eu quero montar um negócio de sociedade, meu amigo é assim, se assado. Então, assim, às vezes você entende que aquela pessoa ela não complementa. Então, se o seu sócio não tiver o mesmo objetivo que você e não te complementar, pode ser uma sociedade que vai ser mais difícil de lidar. Os meus sócios hoje, todos têm mais ou menos a mesma direção que eu. Todos é empreendedor e quer ir para o mesmo caminho que eu. Então, dificilmente vai dar errado. Então, assim, sócio, para mim, eu falo sinceridade, para mim... É maravilhoso, cara, são como pessoas... Meu pai é meu sócio, minha mãe é meu sócio, a gente tem outras pessoas de fora que são sócios nossos, então assim, é muito bom você ter sócio, mas a gente tem que entender quem são as pessoas, tem que ter índole, tem que ser pessoa honesta, principalmente isso. Você tem que entender se a pessoa tem caráter, se ela tem... honestidade na sociedade é um dos pilares fundamental. Para vencer, senão fica difícil. Com certeza. Pessoal, agora também o Luiz Fernando está abrindo aí o seu conhecimento nas redes sociais. Siga o canal dele do YouTube, o Instagram, siga a gente, porque vai vir muito bate-papo bom, que ele já vai indicar também um amigo dele para bater um papo com a gente aqui. Com certeza. E vai estar sempre acrescentando muito, beleza? Segue a gente, segue o Luiz Fernando. E só coisa boa na vida aí. Deixa um alô aí, só um. Eu quero agradecer de novo aí vocês aí, tá? E pessoal, tiver à disposição, pode mandar lá no nosso Instagram lá, pode no YouTube, pode colocar Luiz Açaí,
no Instagram, no TikTok, no Kawaii, pode colocar Luiz Nunes que vai aparecer lá. Vocês vão, estou à disposição de todo mundo aí que quiser trocar uma ideia e que quiser qualquer coisa, pessoal, não cobro nada, estou à disposição mesmo, entendeu? Então assim, é tranquilo, pode mandar mensagem, às vezes demora a responder porque a gente tem muito compromisso, muita coisa para fazer, então é isso aí, estou à disposição de qualquer pessoa e de vocês também. Foi um prazer. Se precisar da gente aí, pode contar com a gente. Um prazer. Tamo junto aí. Conhecer. Agora a gente tá aí na FAET, né? Há pouco tempo, tem 3 meses só que o canal tá no ar aqui no Instagram. A gente também tá no YouTube. Se inscreve no YouTube da FAET Connect, porque tem matéria que não vai tudo pro ar no Instagram. Sim. E tá no YouTube. Beleza, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Obrigado.